3. Quando os irmãos procuram, também quero dizer que o nosso irmão B, José Pascoal Mantovani, foi nomeado como missionário designado para a nossa igreja metodista em Vila Alpina. Vila Alpina, ali próximo à Vila Prudente, né? Porque tem uma Vila Alpina que é aqui perto, né, no bairro Jardim, mas Vila Alpina é próximo à Vila Prudente. Então, José Pascoal Mantovani também recebeu uma nomeação como missionário designado. Lembrando também, irmãos, porque após a mensagem nós só teremos o coral e não teremos mais tempo de aviso. Continuem orando pela nossa irmã Amazonina, que ela está internada no Hospital Bartira. Ela está com um problema pulmonar, está bem já e recupera-se ali no Hospital Bartira. E oramos também pelo nosso irmão Gilberto de Paula Ferreira, está internado no Hospital AC Camargo. Ele retirou as cordas vocais, ficará internado mais alguns dias para depois fazer uma traqueostomia definitiva. Então não nos esqueçamos de orar nesses dias natalinos, de festa, dessas pessoas que não podem estar com as suas famílias, né? E estão hospitalizadas. Graças a Deus, nosso irmão Vavá, ele saiu do hospital, né? E já está em casa, aguardando melhoras para poder operar a visita. 1 João capítulo 3, versos 7 e 8, amados, diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E eu quero repetir esta última parte do versículo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Talvez você não saiba, mas há uma razão de Cristo ter nascido. Há um propósito divino neste nascimento ocorrido há 2000 anos atrás. Eu gostaria da atenção dos irmãos para esta palavra, porque é algo muito profundo que todos nós precisamos entender, para que o Natal não fique apenas no aspecto de comemoração, que é muito bonito, no aspecto de beleza visual, que é muito bonito, mas que o Natal também seja para nós uma compreensão dos propósitos de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todo aquele que crê. No princípio, amados irmãos, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus constituiu este homem como a coroa da sua criação. E Deus concedeu ao homem e à sua mulher autoridade para dominarem sobre toda a terra, autoridade para dominar sobre as aves do céu, autoridade para dominar sobre os animais do campo e os peixes do mar. E este homem ali no paraíso desfrutava da mais plena comunhão com Deus, tendo o privilégio de caminhar com Deus todos os dias. Mas, e toda história dramática tem um mas um dia o homem começou a desviar
o seu olhar de Deus. O homem começou a ceder às palavras de dúvida lançadas pela serpente. E a serpente, irmãos, é nada mais, nada menos do que a designação do mal. A serpente é o inimigo. A serpente, ela vai crescer de uma tal maneira que no Gênesis é serpente, no Apocalipse é um dragão. E Satanás, quando ele chega ali no jardim e ele lança palavras de dúvidas àquele homem, àquela mulher, ele tinha os seus planos, ele tinha os seus propósitos. Foi algo premeditado, foi algo que estava dentro de um plano diabólico. Sempre o diabo é diabólico, né? Para promover uma mudança naquele clima de alegria, de comunhão, de paz, de harmonia que havia naquele lugar. Irmãos, se fosse possível fazermos uma entrevista com Satanás e perguntar-lhe: escuta, o que você quer afinal? Ele certamente diria o seguinte: o meu objetivo é afastar o homem de Deus, é tornar a mentira parecida com a verdade. O meu objetivo é induzir o homem ao erro, é estimular o egoísmo, a inimizade, o ódio entre os homens. O meu propósito é enfraquecer as igrejas, é lançar divisões, desânimo, críticas, adultérios, mágoas, frieza, falta de compromisso. Tudo isso, irmãos, está dentro de um propósito diabólico que está em curso, está em andamento. Não se engane, todas as vezes que isso acontece, adultérios, críticas, desânimo, mágoas, frieza, ódio, brigas, guerras, divisões de família, toda vez que isso acontece, há ali a digital de Satanás. Quer você creia, quer você não creia. Por isso, toda vez que há cegueira espiritual, rebelião do homem contra Deus, falsos ensinos e religiões, ele está por trás. Quando nós lemos a Bíblia, está explicitado claramente as suas ações, e a Bíblia diz que é ele, Satanás, que semeia o joio no meio do trigo, forja falsos milagres, governa as nações pagãs, tenta obstruir as orações para que não cheguem a resposta de Deus para nós. É ele que faz oposição ao Evangelho, é ele que oprime o homem, que alimenta desejos impuros, que destrói famílias e mantém pessoas cativas no erro. Se nós fôssemos embora agora, se eu encerrasse esta mensagem agora, nós iríamos para casa e seríamos as pessoas mais infelizes, tristes e temerosas do mundo. Mas eu quero dizer, irmãos, nesta mensagem de Natal,
que nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos, porque nós temos um Deus de amor, nós temos um Deus que não deixou a terra por sua própria conta, nós temos um Deus que continua e continuará sentado no seu trono, e nós entendemos, como cristãos, como homens e mulheres de fé, que desde os primórdios da criação, Deus já tinha preparado um plano para resgatar a humanidade do pecado. E lá no passado, por inúmeras vezes, Ele usou os seus servos, profetas, para profetizar a respeito do Messias que viria, ao qual Ele, Jesus, o Messias, haveria de esmagar a cabeça da serpente. Você já leu esse texto? Que o Messias veria e pisaria com seu calcanhar e esmagaria a cabeça da serpente. E seria este Messias que libertaria o povo da servidão do pecado, das garras de Satanás. E este plano de Deus tinha um nome, e este nome é Jesus. Este nome é Jesus, o nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé. E querem saber de uma coisa, amados? O mais maravilhoso de tudo é que Deus se valeu de gente falível, como eu, como você, como Maria, como José. Quando você pega a genealogia de Jesus, você vê inúmeros nomes ali escritos que fizeram parte deste projeto divino. Deus não mandou o seu Filho Jesus vindo numa espaçonave, caindo do céu numa noite escura e fria na Palestina. Mas havia todo um processo que começa lá no livro de Gênesis. Desde ali, Deus já tinha um plano, e não é plano B não. Plano B é quando uma coisa, a gente imagina uma coisa, não dá certo, aí a gente vai e faz um plano B. Deus não tem plano B. O plano de Deus é eterno e é único. Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Esta é uma das razões pelas quais Jesus Cristo nasceu. Porque o diabo estava fazendo no mundo toda sorte de maldade, toda sorte de mortes, toda sorte de intrigas, toda sorte de situações que levavam os homens ao mais desespero completo. João, lá no seu Evangelho, nos diz que o Natal aconteceu porque o Filho de Deus veio em carne. Daí dizermos, irmãos, que Jesus é o Deus encarnado. E é muito importante a gente entender isto, que nós estamos comemorando, na verdade, o que? A encarnação do Verbo. Por isso, amados, não importa se Jesus nasceu em 25 de dezembro ou em outro dia, porque o que nós comemoramos não é o dia, o que nós comemoramos é a encarnação do Verbo. Então
Então, se Jesus nasceu 25 de dezembro, se nasceu 10 de agosto, se nasceu em outubro, se nasceu em 8 de janeiro, como os cristãos ortodoxos comemoram o Natal, 8 de janeiro, não importa. Às vezes eu escuto assim, não se pode comemorar o Natal, porque não se sabe a data que Jesus nasceu. Eu falo, irmão, preste atenção. Nós não estamos comemorando a data, não havia cartório de registro civil naquela época. Não importa. Não importa também saber que dia que Jesus, qual foi o dia do mês que Jesus ressuscitou. Foi no primeiro dia da semana, no domingo. Mas não importa o dia, para comemorar exatamente no dia. Basta saber, Jesus ressuscitou. Basta saber, Jesus nasceu. Isto é o que importa. E porque Jesus veio ao mundo, amados, que obra Ele veio realizar? E a Bíblia nos diz que Ele veio realizar aquilo que o Pai o enviou para fazer. Jesus veio para destruir as obras do diabo, mas não só. Ele veio também para pregar as boas novas do reino. Ele veio para servir, Ele veio para dar testemunho da verdade, Ele veio para expiar os nossos pecados, Ele veio para proclamar liberdade aos cativos, Ele veio também para trazer juízo divino sobre a terra, para salvar o mundo e para tirar os nossos pecados. Ou seja, enquanto a obra do diabo é trazer morte e destruição para todas as áreas da vida humana, a obra de Cristo é restaurar a vida em todas as áreas. Então, se o diabo tem agido na sua vida, se o diabo tem agido na sua família, eu quero lhe dizer que Jesus Cristo tem um antídoto contra ele. Eu quero dizer que Jesus veio para te restaurar, para trazer alegria, para trazer unidade no seu lar. Enquanto a obra do diabo é trazer miséria, opressão, doenças, injustiças, a obra de Cristo é trazer refrigério, cura, alegria e paz. Enquanto a obra do diabo é destruir sonhos, destruir famílias, destruir negócios, a obra de Cristo é transformar sonhos em realidade, é restaurar famílias e fazê-lo prosperar dentro da prosperidade que a Bíblia mostra. Você acredita nisso, amados? Amém. Porque o inimigo, ele veio para matar, para roubar, para destruir, para trazer confusão, para quebrar alianças, para quebrar e tirar a alegria nossa. Hoje nós vemos pessoas tremendamente oprimidas. E eu diria, irmãos, que a opressão é uma das ações mais comuns do inimigo. Está ali a digital dele, porque o contrário de opressão é paz. E Jesus é o príncipe da paz. Jesus é aquele que veio trazer paz ao mundo, paz aos lares, paz aos casamentos, paz entre pessoas. O diabo veio para excitar o ódio, brancos contra negros, ricos contra pobres, judeus contra árabes, árabes contra judeus. Isto não é de Deus, porque Cristo veio trazer a paz. Ele é a paz. E eu quero então terminar, irmãos, esta palavra dizendo que o diabo,
ele não tem medido esforços para te roubar de Deus, para te afastar da presença dEle. E eu faço uma pergunta: ele tem conseguido isto? Ele quer isto. Lembre-se que lá no paraíso havia uma perfeita comunhão entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Quando entra a ação do inimigo, há uma separação. Eu quero lhe dizer uma coisa: não importa o quanto você está bem de vida, não importa o quanto você tem trabalho, não importa o quanto você tem estudo, não importa o quanto a sua família é bonita, se você está longe de Deus, está faltando o principal para você. Eu costumo dizer para os pais e mães cristãos e cristãs: olha, quando seus filhos estiverem bem na vida, aproveitem esses momentos de alegria, de festejos que ocorrerão no Natal, no Ano Novo, para dizer assim: filho, filha, que coisa boa. Só está te faltando uma coisa, o principal: volta para Deus, busca a Deus, esteja vivendo com Deus na sua vida, porque é Ele que nos abençoa verdadeiramente, é Jesus que traz sentido a todas as coisas. E eu quero dizer, amados, que todas as vezes que o diabo tem conseguido te afastar da presença de Deus, você deu ponto para ele. Até mesmo uma coisa simples, que é o roubar a palavra. O inimigo faz isso também. Ele rouba a palavra que muito crente tem recebido da parte de Deus. Ou seja, a pessoa vai à igreja, recebe a boa semente, ele recebe a palavra pura do Evangelho, a pessoa sabe que aquilo que ouviu é a verdade, mas passado algumas horas, já na sua casa, já na segunda-feira, é como que se desaparecesse tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele falou. Agora eu vou caminhar com Deus, mas na segunda-feira desaparece. Já não é tão importante para a pessoa na segunda-feira aquilo que ele ouviu no domingo. Sabe o que aconteceu, irmão? O diabo roubou a sua palavra, porque todas as vezes que as sementes caem no nosso coração, se você não se apropriar dela, se você não colocar em prática, se você não fazer uma aliança com Deus, pode ter certeza, o inimigo vai roubar a tua palavra. Na noite de hoje, você está recebendo a boa semente, você está recebendo a boa palavra. Não deixe o inimigo te roubar. E na noite de hoje eu também quero lhe dizer, com muita alegria, nós cremos que Jesus nasceu para destruir as obras do diabo. E se porventura ainda resta alguma obra do diabo em sua vida, que ele fez lá no passado, por conta dos erros do passado, eu quero lhe dizer nesta noite: Jesus quer restaurar a sua vida. Ele veio para destruir, para quebrar tudo aquilo que um dia o inimigo tentou construir na sua vida. Você é de Deus, você é do Senhor. Não permita que nada venha tirar a sua alegria, a sua paz, a boa convivência familiar, a boa convivência entre o povo de Deus, porque quando isso acontecer, é porque você tem dado margem para que o inimigo haja. Mas na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus,
ele não vai ter mais vez. Porque se Jesus um dia nasceu lá na Palestina, ele também nasceu um dia no meu coração. E ele haverá de destruir todas as obras malignas que porventura estejam em vigência e em atuação na minha vida. Porque Jesus veio para restaurar, para amar, para perdoar e para nos dar uma nova chance. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém. Coloque-se em pé, oremos ao Senhor. Pode chamar o coral já, por favor. Santo e eterno Deus, obrigado, porque o Senhor veio, porque o Senhor nasceu, porque o Senhor viveu entre nós, porque o Senhor veio trazer luz, vida para cada um de nós. Reina Jesus em cada coração, que não haja dentro de nós nenhuma sombra, que não haja dentro de nós nenhum resquício do passado, que não haja dentro de nós nenhuma sobra daquilo que o inimigo um dia plantou em nossas vidas, porque agora você é do Senhor Jesus. E nesta noite nós queremos dizer: Senhor, reina na vida de cada pessoa aqui presente. Oh Deus amado, não permita que o inimigo continue a mandar e desmandar nas nossas vidas, porque agora você é do Senhor. E quando somos do Senhor, as coisas acontecem, as coisas boas. Quando somos do Senhor, o inimigo não tem mais autoridade sobre nós. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus e o Senhor Jesus estejam dentro do seu coração. Vá para casa certo de que o Senhor falou contigo, e não permita que o diabo roube a boa palavra que você recebeu. Que amanhã você se lembre dessa palavra e diga: eu creio, Senhor. E que passados alguns dias você se lembre e diga: eu creio, Senhor, na tua palavra. Reina sobre nós, em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos e irmãs.